Graça e paz, irmãos queridos, amados, estamos mais uma oportunidade que Deus nos dá para estarmos compartilhando a palavra de Deus através da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema é depressão por conta da decepção consigo mesmo. É a experiência do apóstolo Pedro quando os altos e baixos da vida, ou seja, quando na verdade os baixos da vida, nos ameaçam sucumbir. Então Pedro teve uma baixa muito grande na sua vida e nós vamos ver ao longo dessa lição o quanto essa baixa foi prejudicial à sua vida, mas o quanto Pedro também pôde aprender e pôde também ter o carinho de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor e depois procederemos. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto então da palavra de Deus e depois oramos ao Senhor. O texto é Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62 e diz assim a palavra do Senhor: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai Celestial, neste dia, Senhor, tão lindo que o Senhor nos dá, queremos agradecer-te, ó Deus, por todas as bênçãos que tu nos tens dado, Pai. Principalmente, Pai, que esse dia é o dia das mães, que tu abençoe todas as mamães, ó Deus, e que esta lição da Escola Bíblica Dominical venha para ser mais uma vez uma lição, ó Deus, onde nós possamos tirar da experiência do apóstolo Pedro, Senhor, para as nossas vidas, experiências maravilhosas da palavra de Deus, ensinos preciosos, Senhor, ensinos que venham, Senhor, a nos tornar cada vez mais conscientes de que devemos cuidar da nossa vida emocional. Pai, pedimos que o Senhor repreenda a enfermidade dessa Covid-19, que, ó Deus, tem castigado tanto, Senhor, o nosso país e o mundo, mas que em nome de Jesus essa praga seja destruída pelo poder do nome de Jesus e logo, logo, Senhor, haja cura do Senhor, haja vacinas, haja combate, ó Pai, a essa enfermidade que tanto tem assolado o nosso país e o mundo. Pai, não só essa enfermidade, mas muitas outras que, ó Deus, tem assolado o teu povo, tem assolado as pessoas de modo geral. Então, ó Deus, nosso pedido hoje é que o Senhor continue abençoando, Senhor, as famílias. Nós estamos no mês da família, Senhor. Abençoa todas as famílias, Senhor. Protege, Senhor, contra todos os males, Senhor. E, ó Deus, que esse dia possa ser um dia precioso na presença do Senhor. Ó Pai, nos ajuda na leitura e na explanação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico da Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Farias. Então, o nosso tema hoje, como nós falamos, é depressão por conta da decepção consigo mesmo, a partir da experiência do apóstolo Pedro. E a partir da experiência do apóstolo Pedro, nós podemos também tirar proveito para as nossas vidas, porque nós sabemos que a vida humana ela é feita de altos e baixos. Nós sabemos que algumas vezes na nossa vida nós temos períodos abençoados, períodos maravilhosos, e às vezes temos períodos muito difíceis também. E isso independe se a pessoa é nova ou velha, se a pessoa é magra ou gorda, se a pessoa, do jeito que for. As dificuldades, os altos e baixos da vida acontecem com todo mundo, independente de sexo, independente de grau de instrução ou mesmo de condições financeiras. Quando se está em alta, as pessoas se sentem muito bem e alegres, festejam, celebram, boa saúde, tudo dando certo, vida tranquila, bênção financeira, prosperidade. Então, as pessoas ficam assim eufóricas, festivas. Mas quando, meus irmãos, nós enfrentamos as baixas da vida, as dificuldades, as lutas, as intempéries da vida,
realmente nós sentimos dificuldades, problemas, enfermidades, escassez, tragédias e tanta coisa, as coisas ficam mais difíceis, nós começamos a ver problemas por todos os lados. Então, as baixas da vida também nos trazem muitos momentos difíceis, muitos momentos de luta, muitos momentos de dificuldade e às vezes até de dor, não é verdade? Hoje nós vamos estudar a vida e a experiência de Pedro, o apóstolo. Pedro passou por uma depressão moderada, né? Uma depressão leve, mas uma depressão que causou-lhe muita tristeza e angústia na sua alma, porque nós conhecemos a história de Pedro e sabemos que Pedro ele negou a Jesus, e nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo. Há muitas categorias de depressão, diz o autor da revista, né? Ele diz que a categoria leve, a moderada e a grave. Então, tudo depende da intensidade dos sintomas, né? Às vezes a tristeza é maior, às vezes a situação é maior e vai se agravando, né? Alguns indícios da depressão são a ansiedade, a alteração de apetite, alteração de peso, alteração de sono, dor crônica, agitação ou lentidão motora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade, eu não sirvo para ninguém, eu não presto, né? Sentimentos de culpa, dificuldade de concentração, dificuldade para tomar decisões. Essas são algumas características, né, da depressão. Nos casos mais graves, as pessoas têm pensamentos de morte e muitas vezes tentativa de suicídio. Algumas pessoas até se dilaceram, cortam o pulso, cortam alguma parte do seu corpo, né? Eu já vi pessoas que se mordem, né? Então é uma coisa horrorosa, meus irmãos, quando a pessoa chega a um ponto de depressão, de pânico e de outras doenças emocionais que muitas vezes são desencadeadas por uma depressão, por uma situação de pressão e dificuldade na vida. Mas como nós falamos da depressão de Pedro, era moderada, seguindo de inutilidade e de culpa. Pedro sentiu que, na sua experiência, ele se sentiu uma pessoa frustrada, inútil, né? E ele sentiu muita culpa por aquilo que ele fez. Nós vamos ver ao longo da lição. Vamos ler então a palavra de Deus mais uma vez em Lucas, capítulo 54 a 62. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, diz assim: Então prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Eles prenderam e levaram Jesus, né? E Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como incerta criada, vendo-o assentar ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele, com Jesus. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. Pedro está dizendo: não conheço Jesus, né? E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Então, aquele homem disse: Você é cristão, você é seguidor de Cristo. Pedro disse: Não, eu não sou. E passada quase uma hora, uma outra pessoa afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, com Jesus, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, meus amados irmãos, esse texto é um texto da palavra de Deus que nos chama muito a atenção. Como falamos, né? Pedro havia afirmado Jesus fosse necessário, que se fosse necessário ele morreria por Jesus. Pedro, ele na verdade diz a Jesus: Jesus, eu estou pronto a morrer por ti, né? Pedro era empolgado, Pedro era animado, mas quando chegou a hora H, que chegaram os servos do sumo sacerdote
Pedro lançou a espada, cortou a orelha, nós conhecemos a história, né? Jesus curou, botou a orelha daquele homem no lugar e foi levado e todos os discípulos fugiram. E diz o texto que naquele momento Pedro foi seguindo a Jesus de longe. Mais para frente nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, Pedro vai culminar na negação de Jesus por 3 vezes, como nós lemos ao longo do texto. Foi um momento de fraqueza e de covardia. Jesus estava preso e estava sendo torturado. Então, o primeiro tópico da nossa lição vai então falar do versículo 54, que diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Enquanto Jesus era levado para a casa do sumo sacerdote, depois da traição de Judas, Pedro seguia então a Jesus de longe. E esse distanciamento que Pedro teve de Jesus é que foi levando ele a negar a Cristo. Meus irmãos, é muito triste quando uma pessoa nega Jesus na sua vida. E ainda nos dias de hoje eu tenho visto muitas pessoas com as suas atitudes negando a Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, pelo fruto os conhecereis. Então, Jesus diz que a árvore boa não pode produzir maus frutos e que a árvore má não pode produzir bons frutos, né? Então, pelos frutos os conhecereis. Então, esse distanciamento de Pedro, que Pedro estava seguindo a Jesus de longe, já começa a dar um distanciamento de Jesus até que Pedro vai culminar negando a Jesus. Cuidado, meu irmão, qual é a sua proximidade de Jesus? Você está longe de Jesus? Você está pertinho de Jesus, graças a Deus? Ou você está se distanciando, está perdendo Jesus de vista? Então, na hora daquela provação, Pedro vacilou e negou a Cristo. Jesus, a quem ele amava, Pedro negou o Mestre, Pedro negou aquele com quem por 3 anos ele caminhou, ele esteve com ele. E o texto diz, no verso 61 e 62, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Jesus já havia dito para Pedro que aquilo ia acontecer. E então o versículo 62 diz, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus amados irmãos, Pedro prometeu morrer por Jesus e agora 3 vezes ele o nega e chora amargamente. O arrependimento e o choro amargo era um momento de baixa na vida de Pedro, era um momento de tristeza na vida de Pedro, porque Pedro, na sua empolgação, achou que poderia, morrer por Jesus, mas agora ele está vendo ele negando o próprio Jesus. Pedro foi então tomado nesse choro amargo do medo, da tristeza, do constrangimento, da fraqueza e da vergonha, porque ele havia negado o Mestre. Sentimentos humanos de que pensava ser forte. Pedro achava que ele era forte. E às vezes eu e você achamos que nós somos fortes, que nós somos resistentes, que nós somos crentes para valer. Mas basta chegar a pandemia que nós estamos morrendo de medo de ser contagiados, né? Começa um andar de doença e nós começamos a ficar apavorados. Meu irmão, que proximidade é essa que nós temos de Jesus, né? Então Pedro, naquele momento que era um momento chave, ele negou a Jesus, mas que na verdade se depara com a sua fraqueza e a covardia. Então Pedro deparou-se com a sua fraqueza e com a sua covardia. Pedro deparou-se consigo mesmo como ele na verdade era, porque ele achava que estava pronto para morrer por Jesus, mas ele não estava. E Jesus avisou a ele, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E o choro de Pedro revelou que Pedro era mais fraco do que ele pensava. Meus amados irmãos, falando da nossa humanidade, nós achamos que somos fortes, mas na verdade somos fracos. Por isso que o apóstolo Paulo disse que ele se gloriaria nas suas fraquezas. Porque, meus amados irmãos, Pedro achou que era forte e viu que era fraco.
E muitas vezes nós nos achamos muito fortes espiritualmente, mas diante das dificuldades, das lutas da vida, nós vemos a nossa fraqueza, nós constatamos a nossa limitação. Pedro acreditava que era forte, mas estava pronto para qualquer circunstância, mas fracassou. E essa foi a grande tristeza de Pedro. Ele estava profundamente decepcionado consigo mesmo. Nem sempre somos tão fortes quanto pensamos. Temos momentos bons e experiências maravilhosas com Deus, mas temos momentos também de muita fraqueza, temos momentos em que nós vacilamos. Foi nessa crise que Pedro percebeu o quanto ele era fraco e o quanto ele era limitado. Ele percebeu que ele não era tão motivado como na verdade ele parecia. Ele se deparou com a sua própria humanidade, com a sua própria pecaminosidade, com a sua própria fragilidade. E ele errou com o mestre, ele pecou, ele chorou amargamente. A tristeza e a fraqueza do ser humano. Meus amados irmãos, foi um momento muito duro para Pedro, como é um momento muito duro para nós. Olhar e reconhecer as nossas fraquezas, olhar e reconhecer as nossas limitações humanas, olhar e reconhecer que nós não somos perfeitos e, na verdade, só teremos a perfeição quando chegarmos no céu. É claro que a Bíblia diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas esse é o padrão, meus irmãos, para que na caminhada da santificação, na caminhada do dia a dia, nós possamos buscar a perfeição. Mas muitas vezes, nessa estrada da busca da santificação, nós vamos nos encontrar nas nossas próprias fraquezas e nas nossas próprias limitações humanas. O ponto 2 da lição fala sobre a inutilidade e a culpa de Pedro. Então, o capítulo 21 de João diz quando Pedro teve o encontro com Jesus depois de tê-lo traído. Mas antes desse episódio, antes de Jesus encontrar com Pedro, ele diz uma célebre frase que chama muito a nossa atenção, né? No capítulo 21, versículo 3, quando Pedro ele vai para a Galileia, Jesus manda que eles vão para a Galileia para que ali encontrasse com eles. Pedro volta a Galileia e agora Pedro, com a sua decepção, com a sua tristeza, com a sua angústia, com o coração abalado, ele fala essa frase que denota um peso, denota algo realmente triste na vida de Pedro. Pedro chega a Galileia e ele diz aos discípulos: vou pescar. Vou pescar. Talvez você esteja pensando: não, Pedro queria matar um pouco a saudade da velha profissão, né? Ele era pescador e tudo e tal. Mas ele fala isso com... A gente sente que essa frase de Pedro está carregada. Vou pescar não é apenas uma distração. Vou pescar não é apenas aquele momento em que ele vai distrair a sua cabeça, mas vou pescar é como se ele estivesse dizendo: é melhor eu voltar à pescaria do que tentar ser aquilo que eu não sou. Eu neguei o mestre, eu falhei com o mestre, talvez eu não tenha nem direito de me chamar discípulo. Eu sou uma vergonha para Cristo e para o Evangelho e para o corpo apostólico. Realmente não tenho condições de continuar. Vou pescar talvez fosse uma frase que denotasse a desistência de Pedro do sonho, do ministério, do desejo de continuar aquela caminhada e aquela missão de ser pescadores de homens, a qual Jesus havia incumbido a ele. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós também sentimos essa dificuldade. Nós sentimos a luta do ministério, o peso do ministério. Quando eu falo ministério, eu não estou apenas falando no ministério pastoral. Pode ser o ministério de evangelismo, pode ser o ministério de música, pode ser o ministério infantil, pode ser outros tantos ministérios aos quais o Senhor nos chamou. E às vezes a gente sente a nossa fragilidade, a gente sente a seriedade do ministério, o desafio do ministério, e muitas vezes você tende a querer desistir porque você se encontra consigo mesmo e você vê aquilo que você é na sua essência.
Foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus o chamara para ser pescadores de homem, lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, né? Jesus discipulou Pedro e os apóstolos, preparou-os para missões, foram viagens longas, foram uma convivência intensa. Ele viu os sinais e as maravilhas que Jesus fez, maravilhas extraordinárias. O próprio apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim como João viu a glória de Jesus, Pedro também viu a glória de Jesus. Então ele viu as maravilhas de Jesus, ele viu as curas de Jesus, ele viu as ressurreições de Jesus. Ele não tinha motivo para negar a Jesus naquele momento, mas a sua fragilidade humana o levou à própria decepção consigo, porque ele não era nada do que ele pensava. E na hora H, Pedro fraquejou, Pedro vacilou, Pedro pecou e Pedro chorou amargamente, tristemente. Eles tiveram 3 anos participando do mistério de Jesus, com seus erros e acertos. Jesus os amava, Jesus os perdoava, Jesus os restaurava, Jesus os ensinava. Jesus era tremendo para ele. Pedro amava Jesus, Pedro amava o reino de Deus, mas ele viu que a sua empolgação o levou à falha, ao erro e ao choro amargo, triste. Pedro, uma vez, quando eles estavam no mar e viram a Jesus, acharam que Jesus era fantasma, Jesus disse: não, calma, sou eu. Pedro diz assim: manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro então começa a andar sobre as águas, diz o texto que ele olhou para as ondas, que ele olhou para os ventos e afundou. E ele fez a oração mais rápida de todos os tempos: Senhor, salva-me. E aí Jesus mete a mão, segura Pedro, levanta Pedro e leva até o barco. E agora Pedro talvez estivesse lembrando dessa experiência, porque novamente Pedro afundou. Mas agora ele não afundou no mar, ele afundou nas suas próprias emoções, sentindo o pesar, a tristeza, a angústia de ter tirado os olhos do Mestre, de ter seguido a Jesus de longe e percebido que ele estava novamente afundando, não apenas no mar agora, mas também nas suas emoções. E agora ele está lá na Galileia, está pescando, mesma experiência, eles pescaram a noite toda, não conseguiram nada. Jesus manda que eles joguem a rede, eles jogam a rede, pegam os peixes, e quando eles então chegam ali, na beira da praia onde Jesus está, no mesmo lugar, praticamente onde Jesus havia os encontrado, ele sente uma grande tristeza, uma vergonha. Ele agora está olhando para Jesus, né? E vendo a sua culpa, a sua inutilidade. Ele está triste, ele não tem nem cara, ele não tem nem cara para olhar para Jesus, porque ele está tão envergonhado, tão triste do que ele havia feito, né? Que ele não sabe nem como lidar com o Mestre. Então, ele agora diz essa frase: vou pescar, porque ele foge de tudo, ele está querendo uma fuga daquele momento de angústia e de dor. Terceiro ponto mostra: uma depressão leve e moderada também é perigosa. Agora vamos chamar a atenção a esse tópico da lição. Uma depressão leve e moderada também é perigosa. Nós falamos então agora no segundo ponto da palavra de Pedro: vou pescar, que não é apenas uma palavra simples ou uma diversão, mas o peso da sua alma, a tristeza da sua alma. Ele está triste, decepcionado, angustiado. Seus sentimentos trazem risco sério para a saúde emocional da vida de Pedro, como a tristeza, a angústia, a depressão, culpa, trazem sentimentos sérios também para a nossa vida, se elas perdurarem por um tempo maior, né? Às vezes nós sentimos, nós conseguimos superar, conseguimos nos perdoar, conseguimos reagir, mas quando não conseguimos, a reação e essa angústia, essa depressão, essa decepção, essa culpa fica por mais tempo, ela já se torna algo perigoso. Precisamos estar atentos a uma grande decepção ou frustração que possa nos levar a uma depressão. Coisas que às vezes achamos bobagens e achamos ser apenas um pequeno abalo emocional, mas para outras pessoas, né,
Que às vezes a gente está com algumas coisas, o pessoal diz, não, isso é bobagem, isso é frescura, né? Isso é algo que você é fraco, não sei o quê, e as pessoas nos criticam às vezes, e a pessoa já está naquele estado de tristeza e depressão, e muitas vezes, em vez dela ser estimulada, ser amada, aceita e ajudada, muitas vezes ela é criticada. Então, o que muitas vezes a pessoa acha que é besteira para os outros, pode ser motivos grandes para aquela pessoa, importantes para aquelas pessoas. Qualquer perda, por mais simples que seja, pode nos trazer uma grande decepção. Ninguém gosta de perder nada, né? E às vezes a pessoa perde um objeto de estimação, né? A opinião de alguém vem com uma crítica muito acentuada, às vezes, à pessoa, né? Então, a pessoa perde um campeonato esportivo, a pessoa perde o emprego, a pessoa perde uma pessoa querida, um ente querido, ou mesmo um animal de estimação, né? Então, às vezes a pessoa passa por um divórcio, enfim, são muitas as causas que podem levar uma pessoa a uma depressão leve, moderada ou a uma depressão até muito grande. Muitas coisas nos fazem, né, que nos trazem culpa, nos trazem tristeza, nos trazem angústia, mas tudo isso nos causa um abalo emocional, né? Todos esses sentimentos negativos, eles podem gerar uma depressão, por isso que precisamos ter o cuidado de avaliarmos os nossos sentimentos e emoção, como também não só os nossos, como das pessoas com quem convivemos, porque às vezes as pessoas com quem convivemos estão vivendo um quadro desse, de tristeza, culpa, decepção, e muitas vezes nós não valorizamos, e quando vamos ver, aquela pessoa já está entrando numa depressão mais profunda, né? Então, circunstâncias difíceis, situações de culpa, tristeza, são muito perigosas para as nossas emoções. E nós precisamos, né, muitas vezes, de ser entendido, de ser compreendido e de ser ajudado nesses momentos, porque essas coisas podem afetar a qualquer pessoa. Não existe pessoa que está imune à depressão. Todas as pessoas, sejam atletas, sejam pastores, sejam pessoas, padres, e tanto seja o que for, né? Seja que a profissão que for, ser humano, ele está propenso à sensação, ao sentimento de depressão.